Após o filme Fred vs Jason, lançado em 2003, uma continuação havia sido planejada e seria chamada Fred vs Jason vs Ash, e acrescentaria no elenco o imortal Bruce Campbell como Ash Williams, da franquia Evil Dead. Infelizmente, surgiram problemas nos bastidores que acabaram engavetando esse projeto e encerrando essa história. Pelo menos nos cinemas, pois alguns anos depois, uma HQ surgiu contando o que seria a história desse filme, e é sobre isso que eu vou falar agora. A história começa 5 anos após os eventos mostrados no filme Fred vs Jason, e a narração é feita por Ash Williams. Ash nos conta que a cidade de Crystal Lake foi renomeada para Forest Green, em uma tentativa pífia de esquecer o passado sombrio e horroroso de anos atrás. A cidade tem novas estradas, novos moradores e até mesmo novos empreendimentos, como um novo shopping chamado S-Mart. Ash Williams faz um rápido resumo dos acontecimentos do filme Fred vs Jason, o qual se encerrou com Jason saindo do lago carregando em sua mão a cabeça de Fred Krueger. Enquanto isso, um casal dirige durante uma tempestade de neve de volta a Crystal Lake. Eles são Will e Laurie, sobreviventes do último ataque de Jason e Fred, pois Laurie tem um sentimento ruim, uma sensação que indica que aqueles monstros ainda não morreram de vez. Eles chegam até Crystal Lake e logo Will desaparece em meio à neve. Laurie se desespera e encontra um rastro de sangue que segue em direção a uma cabana. Ela vai até lá e quando entra no local, encontra o Will estripado e pendurado em uma parede. Ele está morto. Ainda em choque ao presenciar o namorado morto em sua frente, Jason aparece na cabana e se prepara para matá-lo com seu facão. Mas ela consegue escapar momentaneamente. Mesmo assim, Jason consegue a ferir usando uma barra de ferro. Laurie se esconde na casa e encontra uma serra giratória, e assim consegue atacar Jason. E enquanto ataca, ela diz que até sentia pena dele, do bullying que ele sofria quando era criança, e até mesmo pelo que Fred Krueger fez com ele, pois Jason continuou matando a todos sem escrúpulos. Jason é ferido então e cai da janela, saindo para fora da cabana. Ela pensa que Jason foi embora ferido e sai da cabana também, mas isso torna-se um erro fatal, pois Jason estava ali fora esperando. Em um ataque surpresa, ele crava o seu facão em sua cabeça, matando Laurie de uma vez por todas. Ao sair da cabana arrastando os corpos do casal, Jason segue em direção à floresta, enquanto a cabeça de Fred Krueger aparece em uma placa, rindo e indicando que o demônio dos pesadelos está de alguma maneira observando Jason. Vamos então para outro ponto da cidade, o S-Mart, um grande shopping onde vemos um grupo de funcionários, entre eles uma mulher chamada Caroline. O gerente avisa aos funcionários que um expert de Detroit virá inspecionar a loja para um evento e quer que todos se preparem. Voltamos então para Jason, que entra em sua cabana. Lá, ele deixa os corpos do casal que matou momentos antes. E lá dentro podemos ver que ele guarda numa espécie de altar com velas as cabeças de sua mãe, Pamela Voorhees, e também a de Fred Krueger, lado a lado. Jason começa a ser atormentado por Fred, que faz ilusões em sua cabeça, mostrando relances do passado, onde crianças fazem bullying com a versão criança de Jason, enquanto o casal de monitores está namorando ao invés de dar suporte e atenção à criançada. Ainda mexendo com a cabeça de Jason, Fred manipula a mente do assassino para ele pensar estar entrando em uma cabana e enxergando o próprio Fred namorando com a sua mãe, a Pamela Voorhees. Enganando e manipulando Jason, Fred diz a Jason que ele precisa encontrar o livro dos mortos, o Necronomicon, que está enterrado embaixo da casa dos Voorhees, e que isso libertará ambos de uma vez por todas, e que Jason poderá voltar à sua infância, onde brincará e terá uma vida normal. Voltando para o shopping, vemos então o tal Inspetor Expert de Detroit chegando na cidade. E ele é Ash Williams, o protagonista da franquia Evil Dead. Ele chega até o shopping S-Mart e é observado de longe por Jason. Ash chega na loja cantando algumas garotas, enquanto elas riem dele, o chamando de velho. Ele entra na loja e vai conversar com o gerente, enquanto essas mesmas garotas são vistas por Jason mais adiante. Jason enxerga o rosto de Fred Krueger nas 3 garotas e elas começam a caçoar dele. Claro que tudo isso é Fred mexendo com a sua cabeça, tá? Então, ele ataca e mata as 3 de maneira violenta.
Isso tudo é presenciado por uma quarta mulher que grita horrorizada. Os gritos da mulher são ouvidos por Ash dentro do shopping e ele vai atrás dela. Ele encontra a mulher e pergunta o que houve, e ela responde apontando para o sangue no chão. Ash ainda é incomodado por alguns policiais, mas é liberado. Ele volta ao shopping e começa a trabalhar quando Caroline e um grupo de funcionários aparecem e eles conversam. Eles perguntam o que aconteceu lá fora com a mulher e ele conta a respeito do mal no mundo e sobre os Deadits. Os funcionários começam então a rir dele, o humilhando. Ash e Caroline começam a conversar a sós mais tarde. E nessa conversa ele diz a ela o que enfrentou durante os eventos da saga Evil Dead, como perder a mão por estar possuído, viajar ao passado, enfrentar demônios e etc. E como retribuição, Caroline conta a ele sobre a lenda de Jason Voorhees. Eles ainda tomam um susto com uma pegadinha feita pelos funcionários, simulando um ataque de Jason. Porém, Ash dá um pau neles e encerra a brincadeira rapidamente. Na cabana de Jason, Fred segue atormentando a cabeça e a mente do assassino mascarado, o fazendo enxergar novamente ele mesmo criança, só que dessa vez bebê, sentado no colo de Fred, que lê uma história para o garoto chamada Pesadelos na Rua Elm. Ele usa essas artimanhas para forçar Jason a procurar o Necronomicon. Jason então começa a andar pelos arredores das cidades através da floresta e encontra um coral de Natal ensaiando, e sem pensar muito, ele mata a todos rapidamente. Voltando para Ash, agora ele encontra um grupo de jovens próximo ao shopping, que irá passar uma noite na lendária casa dos Voorhees, antes que ela seja demolida. O grupo de jovens chega na casa dos Voorhees e se instalam lá, começando a beber e praticar atos sexuais pelos cantos do local, sem perceber que Jason está os observando pela janela. Ao mesmo tempo, Ash também chega na casa dos Voorhees, pois desconfia que o Necronomicon está ali em algum lugar. Enquanto a festa dos jovens segue na casa, Ash entra pelo porão para procurar o livro. Jason entra na casa e percebe que os jovens estão no bem bom em vários cômodos da casa, e então começa a chacina, matando geral e causando um banho de sangue. Ash percebe que o facão de Jason atravessa o piso e quase o acerta, quase ao mesmo tempo que ele encontra finalmente o Necronomicon, após cavar por alguns momentos no porão. Ash sobe na casa e percebe que há vários jovens mortos ali, e uma única garota conseguiu sobreviver ao ataque. Em um momento meio estranho, ele a beija e Jason flagra a ambos. Jason usa seu facão contra Ash, mas ele desvia e dispara com sua espingarda contra o assassino, que o joga para trás. Ash e a garota vão até o carro e tentam ir embora, porém o carro não pega, e eles observam Jason caminhando lentamente em direção a eles. Jason atira o facão no carro e Ash o segura com sua mão robótica. Enquanto isso, Jason dá um golpe poderoso no capô do carro de Ash, destruindo o motor de vez. Ash e a garota correm pela floresta e são perseguidos por Jason. Na corrida, Ash tropeça e cai, e Jason finalmente o pega. Só que, nesse momento, um carro aparece e atropela Jason, salvando a vida de Ash por pouco. Quem dirige o carro é Caroline, que estava seguindo Ash. Eles entram no carro e encontram a garota sobrevivente do massacre. Ela se chama Bree, e Ash e Caroline a colocam dentro do carro e saem dali. Fred Krueger fica furioso com Jason por ter chegado tão perto do Necronomicon e ter deixado ele se perder. Na cabeça de Jason, Fred age como um professor, ensinando um jovem Jason em uma espécie de aula macabra. Durante essa ilusão, Fred abre a cabeça do jovem Jason no intuito de verificar o que ele viu durante a perseguição, acessando assim as suas memórias. Ele descobre através dessas memórias o crachá de Ash Williams do S-Mart e manda Jason ir até o local para recuperar o livro. Ash, Bree e Caroline chegam ao S-Mart de carro e são abordados por alguns funcionários. Dentro da loja, enquanto Bree se veste com a ajuda de Caroline, Ash lê o Necronomicon buscando algum feitiço ou algo do tipo para ajudar na luta contra o Jason. É então que os três olham para a frente e percebem que Jason entrou no shopping, passando pelo meio dos vários clientes que estão presentes, caminhando então em direção a eles. Uma das clientes vê Jason e grita. Então um banho de sangue começa no shopping, com Jason atacando e matando a todos os clientes que vê pela frente, criando um caos absoluto no local. Ash havia sumido por um breve momento e deixado o Necronomicon com Bree.
Então, ele reaparece com uma motosserra no lugar de sua mão robótica e uma espingarda na outra mão, atirando contra o assassino. Ash consegue desarmar Jason e o ataca com a motosserra, porém, Jason se defende e joga Ash para longe, contra uma parede, o deixando assim inconsciente. Caroline tenta atacar Jason, mas sem sucesso, e ela é jogada para longe, também ficando inconsciente. Jason então pega o livro com Bree e antes de ir embora, arranca o pescoço da garota, a matando ali mesmo. O grupo sobrevivente então se prepara para um contra-ataque. Na cabana de Jason, ele chega com o livro e Fred tem acesso a ele, recitando alguns feitiços e rituais e umas palavras antigas. Ele finalmente retorna ao mundo real. Fred fica feliz com a ajuda de Jason e antes de partir, diz que irá ajudar o amigo a ficar um pouco mais inteligente, realizando outro feitiço com a ajuda do Necronomicon. Na casa de Caroline, o grupo sobrevivente de funcionários, ao lado de Caroline e Ash, conversam a respeito do porquê Jason iria querer o tal livro. E após alguns debates, eles chegam à conclusão de que alguém, ou alguma coisa, está manipulando Jason a ir atrás do livro. Após alguns momentos, todos eles dormem na sala, menos Ash, que prefere ficar acordado para vigiar o local. Porém, Ash acaba apagando e pegando no sono, e assim ele se depara com a sua mão de volta no lugar de sempre, porém, novamente possuída. Ash estava sonhando e sendo atormentado por Fred Krueger. A mão de Ash começa a criar as garras de Fred, e ele se vê novamente na cabana onde aconteceram os eventos de Evil Dead. Ele vai até um local lá e usa a motosserra para cortar a sua mão. Fred começa a atormentar Ash e aparece de vez na frente dele. Ash não se intimida e ameaça Fred, mas o vilão diz que não é um Deadite comum, mas o Rei dos Sonhos, e que enquanto Ash estiver dormindo, ele é o seu brinquedo. Ash consegue despertar do sonho e percebe que está com o braço machucado. E assim, entende que quando ele se machuca nos sonhos devido a Fred, também se fere na vida real. Rapidamente, Ash acorda os outros integrantes do grupo, porém um deles, o Dave, acaba não despertando. Ele está sonhando com Fred. No sonho, Dave é atormentado por Fred e outros garotos que atiram bolas nele, o ferindo na vida real seriamente, e com isso, acaba morrendo. Fred volta à cabana vindo direto do mundo dos sonhos, e avisa Jason que um homem metido a herói, o Ash Williams, está vindo atrás deles, e que é para Jason matá-lo sem pensar duas vezes quando ele aparecer. Ash, Caroline e mais alguns sobreviventes vão até o Westmart e se armam até os dentes. De lá, eles partem em direção à casa dos Voorhees. E Ash pede para que o grupo arme explosivos pela casa, pois ele irá atrair os dois monstros até lá de alguma maneira. Uma parte do grupo vai até a floresta para atrair Jason, e isso acontece. Jason persegue dois membros do grupo em direção à casa dos Voorhees. Eles deixam uma isca explosiva para Jason, porém, como agora ele está mais inteligente, ele percebe que aquilo é uma armadilha e se nega a pegar a tal isca. Jason então persegue Caroline. Enquanto isso, Ash vai até o porão e encontra o Necronomicon. Porém, nesse mesmo momento ele é atacado por Fred e se surpreende, pois o monstro está atacando no mundo real e não apenas nos sonhos. Isso graças ao livro. Uma batalha entre Fred e Ash se segue no porão e Jason se sente atraído para o porão também, seguindo em direção ao local. Fred consegue imobilizar Ash ali e se prepara para matá-lo, até que Jason aparece também, quebrando a porta do cômodo. Fred percebe que Jason está ali para atacá-lo e manda alguns demônios aparecerem nos corpos de antigas vítimas de Jason. Os Deadites são muitos e seguem atacando Jason, o golpeando e o ferindo em vários lugares do corpo, enquanto Fred se vangloria e diz que com o seu poder aumentado poderá entrar nos sonhos de todas as crianças. Porém, nesse momento de distração, Fred percebe que tanto o Ash quanto o Necronomicon desapareceram. Ele fica possesso enquanto Ash corre do local pela floresta. Através da magia negra, as árvores da floresta ganham vida e imobilizam Ash, a mando de Fred. Ash fica imobilizado e é atacado por corvos, mas consegue morder um dos bichos e ligar a sua motosserra, se soltando de onde estava preso e serrando algumas árvores. No caminho, Ash passa pelos corpos de membros do grupo que estavam com ele e começam a temer por Caroline, lembrando das garotas da saga Evil Dead.
Caroline e Ash se encontram momentos depois e são confrontados por uma nuvem gigante com o formato da cabeça de Fred. Eles então correm até a casa dos Voorhees para se proteger daquilo. Ash diz para Caroline ler algumas passagens do livro que abrirão fendas no espaço e no tempo, sugando todos os Deadites e tudo que está por perto. Eles então deixam o livro cair no chão e percebem que há algumas passagens ali que indicam que há muito tempo Pamela Voorhees usou o livro para trazer seu filho morto de volta à vida, e isso seria o motivo do porquê Jason é um verdadeiro monstro. Ash pede para que Caroline leia uma certa passagem do livro enquanto ele distrai os dois monstros, e que a leitura dessas passagens dará um fim em ambos. Quando se dão por conta, Ash e Caroline estão na frente da casa da Rua Elm e presenciam 3 garotinhas pulando corda e cantando uma cantiga assustadora a respeito de Fred. Durante essa distração, Fred aparece e puxa Caroline para dentro da casa, se trancando lá. Ash tenta entrar, mas acaba tendo que enfrentar as mesmas 3 garotinhas que estavam cantando ali. Porém, dessa vez, aparecem possuídas. Ash consegue se livrar e matar as garotas que estavam atacando. Durante tudo isso, Jason reaparece ali. Dentro da casa, Fred, com a cara cada vez mais deformada, conversa com Caroline, que está com o Necronomicon em mãos. Jason novamente surge, e Fred usa seu esquema de alteração da realidade para feri-lo, dizendo que agora ele tem o mesmo nível de poder dos sonhos, mas na vida real. Ele então dá uma surra no Jason. Ash grita para Caroline ler o ritual do livro, e assim ela o faz. Porém, na última palavra, Jason a interrompe pegando o livro. Irritado, Ash se aproxima com a espingarda e encosta na máscara de rock do Jason, disparando e quebrando o artefato, apenas para revelar o rosto podre e fétido do vilão. Aproveitando a distração de Jason, Ash passa a motosserra na barriga e no braço do vilão, fazendo assim ele soltar o livro. Jason pega seu facão e crava no cotoco do seu braço, mais ou menos como Ash fez com a motosserra. E então, com a outra mão, dá um tapão em Ash, o jogando para longe. Com Ash desacordado, Jason e Fred novamente se enfrentam, e uma grande magia e fumaça toma conta do local, desabando a casa e meio que soterrando ambos os vilões. A casa acaba sendo soterrada com a batalha e Ash está inconsciente, enquanto Carolina tenta o acordar de alguma maneira. Fred reaparece ali e ordena para que Caroline devolva o livro a ele, e ela corre em disparada para fugir do vilão. Ela se esconde em uma pequena cabana enquanto Fred a atormenta com discursos de como ele é poderoso e começa a explodir outras cabaninhas ao redor dela. Finalmente, ela entrega o livro a ele. E Jason aparece ali também, pronto para o segundo round. Uma briga começa novamente entre eles, mas a magia do Necronomicon dá uma vantagem considerável a Fred, que se mostra superior no combate. Fred então tem uma ideia: usar o livro para enviar Jason para o mundo dos Deadites, pois lá ele poderá matar quantos demônios quiser pelo resto da eternidade. Nesse momento de distração de Fred, Ash aparece com um carro e o atropela, o jogando para longe do livro. Ash sai do carro e diz que ele já enfrentou coisas e demônios muito piores que Fred. Então, aplica uma surra no vilão, com direito a motosserra na barriga, pancada com a espingarda e muito mais. Durante essa briga, Jason aparece e ataca Ash, que escapa por pouco. Jason joga Ash no lago congelado, que quebra e ele cai na água. Novamente, Jason e Fred voltam a lutar enquanto Ash tenta sair do lago congelado. Ele sai e ataca os dois monstros, porém, os bichos aplicam uma surra em Ash, e ele aproveita a brecha para gritar para Caroline terminar o ritual. Ela lê o ritual e um vórtice se abre, puxando tudo ao seu redor. Fred, que discursava algo sobre poder e etc., é puxado para esse vórtice e desaparece. Caroline e Ash se seguram em uma árvore para não serem sugados também. Nesse rolo, Jason segue em direção a Ash e quando vai matá-lo, o carro de Caroline acaba voando em direção ao monstro, pois também estava sendo sugado pelo vórtice. E assim, tanto o carro quanto Jason são atirados no lago congelado, caindo para o fundo do lago e desaparecendo. Fred até tenta pegar o livro novamente perto do vórtice, mas é sugado e enviado para algum lugar, desaparecendo e sumindo de uma vez por todas. Ash e Caroline então se beijam e comemoram enquanto ainda ficam pensando se eles realmente se foram. Porém, eles partem dali e deixam tudo aquilo para trás. Alguns meses depois, o lago começa a se descongelar lentamente. No fundo do lago está Jason.
e próximo a ele está o Necronomicon. Dentro de uma das páginas do livro, que está aberto, vemos a foto de Fred Krueger sorrindo, como se estivesse esperando o momento de ser libertado. E ao mesmo tempo, presenciamos Jason Voorhees novamente abrindo seus olhos. O mal ainda vive. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês. Um forte abraço e até mais.